Esse vídeo reflete o pensamento de um grupo de pessoas diretamente interessadas no projeto do Canal do Sertão Baiano. Trata-se de um grupo constituído por profissionais liberais, são agricultores, comerciantes, além de lideranças políticas da região, que procura se manifestar por meio desse vídeo o interesse no desenvolvimento desse projeto. Esse grupo, portanto, faz alguns questionamentos, além de propor algumas ações, de modo que esse projeto atenda, dentro do possível, evidentemente, os anseios de toda uma população de quase 1,5 milhão de pessoas que vivem nesses 44 municípios inicialmente contemplados nesse projeto. Eu falo, evidentemente, dentro de uma perspectiva, né, dentro de uma possibilidade mínima que seja, de que esse projeto ainda possa ser discutido. Vamos então colocar uma imagem da área prevista para implantação do projeto, para que a gente possa então fazer algumas considerações. Tendo uso então dessa imagem, vamos fazer uma descrição genérica desse projeto, cuja captação prevista se situa aproximadamente à meia distância entre o eixo da barragem de Sobradinho aqui e a sede municipal de Juazeiro, algo em torno de pouco mais de 20 quilômetros a jusante do eixo da barragem de Sobradinho. Nessa captação já existe um canal, mostrado aqui em amarelo, destinado ao perímetro irrigado do Salita, já devidamente conhecido pela sigla PIS, Perímetro Irrigado do Salita. Esse canal tem uma extensão de 22,5 km e está previsto também um prolongamento de mais 20 quilômetros, que é esse trecho aqui em roxo. E esse prolongamento vai até um determinado ponto chamado RC800, que é exatamente aqui. RC significa reservatório de contenção. Eu vou colocar aqui as curvas de nível para ver se eu consigo ser um pouco mais didático. Essas curvas de nível elas estão intercaladas a cada 50 metros. E as curvas mestras apresentadas aqui em vermelho estão intercaladas a cada 250 metros. Portanto, essa curva de nível aqui, próxima ao ponto RC800, de coloração vermelha, é uma curva de nível de cota 500. A partir desse ponto, pouco antes então da curva 500, é que efetivamente começa o canal do Sertão Baiano. E esse canal inicialmente vem bordejando aqui a curva de nível 500, né, e tem como premissa básica a condução da água por gravidade até chegar ao seu destino final, que é o reservatório da barragem de São José do Jacuípe. Vamos então, seguindo o traçado previsto aqui para o canal, esse aqui de coloração azul, até o reservatório da barragem de São José do Jacuípe. Trata-se de um canal extenso, né? Pouco menos de 300 quilômetros, mais precisamente 297 quilômetros. Né? Estamos falando, portanto, de um projeto cuja envergadura é bastante significativa. E aqui, então, está o reservatório da barragem de São José do Jacuípe, considerado por esse grupo CSB uma estrutura hídrica das mais importantes no contexto desse projeto. O que esse grupo CSB defende é que a premissa básica desse canal seja, além de, evidentemente, de atender às demandas hídricas da região, que venha proporcionar também um reforço hídrico a esse reservatório. E sobre ele nós vamos fazer algumas considerações. Esse reservatório possui uma capacidade de acumulação acima de 350 milhões de metros cúbicos. Se fizer uma somatória da capacidade de acumulação dos 4 principais reservatórios da região, ou seja, os reservatórios das barragens de Pindobaçu, Ponto Novo, Pedras Altas e França, verificamos que o somatório da capacidade de acumulação desses 4 reservatórios corresponde apenas a algo em torno de 37% da capacidade de acumulação desse reservatório aqui de São José do Jacuípe. Ou seja, isso demonstra claramente a importância econômica e socioeconômica desse reservatório. Lembrar que há pouco tempo atrás, esse mesmo reservatório estava com pouco mais de 2% da sua capacidade de acumulação, com reflexos diretos na economia da região. Chama-se também atenção para o fato de que, anos atrás, a barragem de Ponto Novo, e a gente pode até mostrar aqui uma imagem da barragem de Ponto Novo, aqui um pouquinho mais para cima,
exatamente aqui. Bom, apenas um comentário triste, mas eu acho que é importante no contexto aqui desse projeto. Essa barragem aqui de Ponto Novo, foi inicialmente prevista para atender um polo de irrigação. Mas que em um período de seca muito forte, houve a necessidade de se direcionar toda a disponibilidade hídrica para o consumo humano. Bom, os prejuízos na área do agronegócio foram simplesmente catastróficos. Ocorrência, inclusive, de casos de suicídio, fácil o desespero de investidor ao ver toda a sua economia perdida por ter confiado em uma suposta segurança hídrica. Um triste comentário, mas apenas para ressaltar a deficiência hídrica aqui dessa região. Mas vamos voltar lá ao nosso reservatório da barragem São José do Jacu, aqui mais embaixo. E sobre esse reservatório, que nós gostaríamos de reforçar o seguinte: considerando a importância econômica e social desse reservatório, considerando a dinamização da economia, sobretudo com a potencialização do agronegócio, em função das ocorrências de solos latossólicos aqui na região, que nós vamos abordar um pouquinho mais adiante. Além de possibilitar a perenização do rio Jacuípe, no trecho aqui, a jusante da barragem, até o reservatório da barragem de Pedra do Cavalo, aqui um pouquinho mais a jusante, que esse grupo do CSB considera de fundamental importância o devido reforço hídrico aqui nesse reservatório da barragem São José do Jacu. Bom, agora nós gostaríamos de fazer alguns questionamentos relativamente ao traçado desse canal. Não se trata absolutamente de nenhuma crítica com relação aos estudos de viabilidade que definiu esse traçado. Gostaríamos de ressaltar que fazem parte desse grupo CSB pessoas que exercem suas atividades profissionais na região, são profissionais inclusive na área de engenharia e que têm todo um embasamento para se posicionar com relação a alguns aspectos técnicos. Vamos então aos questionamentos. Então, vamos aqui no início do canal para fazer algumas considerações a respeito do traçado desse canal. Vamos colocar agora a geologia. Colocar. Com esse mapa geológico aqui, a gente pode ver claramente que com um pequeno desvio aqui no traçado do canal, pode-se evitar a escavação nessa rocha metamórfica aqui, esse vermelhão, dando preferência a implantar esse trecho do canal em uma rocha da formação Caatinga, esse amarelão aqui, que é uma rocha sedimentar. É muito mais fácil, mais rápida e, sobretudo, mais barata na sua escavação. Apenas um detalhe, mas que isso representa algo em torno de 6 a 7 quilômetros de escavação aqui nessas rochas gnáisicas. Bom, a gente questiona também essa alça aqui, que em direção ao rio Vaza-Barris. O rio Vaza-Barris, aqui a gente pode ver Canudos, Uauá, né? E essa alça aqui, se não fizer essa alça, a economia em termos de escavação em rochas gnáisicas fica em torno de pouco mais de 20 quilômetros. Entendemos sinceramente o motivo que levou a projetista em aumentar o percurso do canal com essa alça. E o projeto prevê também a implantação de um canal coincidindo aqui com o leito do rio. Vou tirar aqui essa geologia para ficar mais fácil o entendimento. Bom, aí a gente pergunta, será que não existe a possibilidade de lançar a água diretamente no leito do rio, sem a necessidade de se implantar o canal? Eu gostaria de discutir essa possibilidade. E aí o canal desce em direção aqui, essas curvas 400, né? Bordeja aqui esse platô, evitando esse relevo um pouco mais dissecado, né? E mais para o sul, ele segue subindo topograficamente e cortando aqui essas curvas 450. Ou seja, nesse caso, o traçado não está considerando a premissa básica de conduzir o fluxo d'água por gravidade. Trata-se apenas de um detalhe, certamente seria verificado na fase atual dos estudos, né?
mas que nos chamou a atenção e estamos registrando esse fato. Bom, e mais adiante, o traçado é invertido aqui para leste, né, em direção à barragem de Pedras Altas. Eu vou colocar aqui o reservatório da barragem de Pedras Altas. A gente não vê, em princípio, a necessidade dessa inversão aqui da direção do canal em direção a esse reservatório. Se for o caso de eventual reforço hídrico para esse reservatório, a derivação por meio de uma adutora talvez fosse uma solução mais adequada. Mas isso muito provavelmente deve ter os seus motivos, né? Mas seria mais uma questão que gostaríamos que fosse esclarecida. Bom, vamos voltar então à imagem anterior. Tá? E aí o canal desce em direção aqui ao município de Quixabeira, né? E finaliza aqui no reservatório da barragem de São José do Jacuípe. Se ao invés de inverter para leste, aqui em direção à barragem de Pedras Altas, e viesse direto em direção ao reservatório da barragem de São José do Jacuípe, isso haveria uma economia considerável de escavação. Nesse caso, algo em torno de 10 quilômetros. Bom, esses são alguns questionamentos. Diante desses questionamentos, diante dessas reflexões relativamente ao traçado do canal, é natural que a gente fizesse algumas considerações sobre outras possíveis alternativas de traçado. Admitindo que esse assunto ainda possa ser discutido, né? Considerando que o projeto ainda se encontra na sua fase inicial, então é que a gente apresenta algumas alternativas que foram discutidas no âmbito da equipe técnica do CSB. Foram 4 alternativas e que nós vamos apresentar a seguir. Bom, vamos iniciar então falando sobre a alternativa 1. Vamos lá em cima, aqui no início do canal, vamos habilitar a geologia e a alternativa 1 também. Bom, a gente considera como alternativa 1 o traçado que considera esse pequeno ajuste aqui, para evitar escavação em rochas gnaísticas, dando preferência para escavação em rochas sedimentares aqui da formação Caatinga, que é esse amarelão, considerando que a mesma é bem mais fácil, mais rápida e, sobretudo, mais barata a sua escavação. Nessa alternativa, a gente considera também a remoção aqui dessa alça. Com redução em pouco mais de 20 quilômetros de escavação, praticamente toda ela em rochas gnáisicas, né? E conduzindo a água diretamente aqui para o leito do rio, conforme previsto nos estudos de viabilidade. Com a diferença agora que a água não seria mais conduzida por meio de um canal. A gente simplesmente desconsideraria a implantação do canal e conduziria a água diretamente para o leito do rio. Evidentemente, fazendo-se os ajustes necessários relativamente aos aspectos hidráulicos. Ou seja, a devida regularização do leito do rio é associada à sua capacidade de absorver o volume de água a ser liberada lá na captação. São aproximadamente 70 quilômetros de água lançada diretamente no leito do rio. Isso pode trazer uma economia de escavação bastante significativa. A partir desse ponto aqui, né, que se situa no rio Itapicuru, aproximadamente uns 30 quilômetros aqui da sede municipal de Queimadas, a água seria então conduzida por um canal, procurando-se sempre que possível as coberturas detrito-lateríticas que afloram aqui na região, até chegar aqui no reservatório da barragem São José do Jacuípe. Bom, uma outra alternativa que nós estamos chamando de alternativa 2, a gente considera, vamos lá em cima então, para falar sobre a alternativa 2. Ok. Vamos então habilitar a alternativa 2 aqui. A gente considera, com relação à alternativa 2, a gente considera um trecho comum com a alternativa 1. Né? E vem até aqui, coincide com a alternativa 1 até esse ponto aqui, um pouquinho antes dessa alça.
Só que ao invés de descer diretamente aqui para o leito do rio, o canal poderia vir bordejando essa curva 500 aqui, dentro, portanto, da premissa básica da condução da água por gravidade, até esse ponto aqui, que coincide com o traçado inicialmente proposto nos estudos de viabilidade. Aí desce seguindo o canal, né, conforme o previsto nos estudos de viabilidade, né, até esse ponto aqui. E nesse ponto, desde que não haja motivo que justifique essa inversão aqui para leste, o traçado poderia vir diretamente, né, no sentido norte-sul, em direção ao reservatório da barragem São José do Jacuípe. A alternativa que nós estamos chamando de alternativa 3 é a seguinte. Vamos mais uma vez lá no início do canal. Aqui. E vamos habilitar, então, a alternativa 3. Ok, isso aqui está em vermelho. Essa alternativa consiste basicamente diante de uma possível limitação aqui na captação do perímetro irrigado do salitre. Ou seja, admitida a possibilidade de algum problema que restringisse o suprimento de água ao projeto do canal do Sertão Baiano. Problema aqui na captação, ou até mesmo no canal do perímetro irrigado do salitre aqui, né? Foi que se pensou, então, na possibilidade de fazer uma nova captação, uma outra captação aqui em torno de 20 quilômetros, a jusante da sede municipal de Juazeiro. Implantar o canal em rochas aqui da formação Caatinga, por uma extensão aproximada de 60 quilômetros, né, até encontrar o traçado inicialmente proposto nos estudos de viabilidade. E a partir daí, seguir uma das alternativas propostas. Né? Ou alternativa 1, conduzindo a água diretamente aqui para o leito do rio, né? Ou alternativa 2, bordejando aqui a curva 500 até o reservatório da barragem São José do Jacuípe. Com relação à alternativa 4, a gente diria o seguinte: na região tem uma rede ferroviária implantada. Vamos limpar um pouco aqui essa tela e mostrar a rede ferroviária. Vamos tirar isso aqui, tirar esse mosaico, a geologia, que não tira essa curva de nível também. Pronto, é isso aqui. Vamos habilitar então a alternativa 4. Exatamente essa ferrovia aqui, vermelho. Bom, a gente sabe que as redes ferroviárias são implantadas em áreas de baixa declividade. Ninguém vai projetar uma ferrovia numa área cuja topografia seja acidentada. E considerando que já existe um trabalho de infraestrutura implantado, por que não se pensar, então, na possibilidade da implantação do canal do Sertão Baiano acompanhando o traçado dessa rede ferroviária? Como a gente pode ver aqui, o traçado dessa rede ferroviária tem um formato de Y invertido. Com um braço aqui em direção ao município de Santa Luz, né, e um outro braço aqui na direção do município de Jacobina. Bom, caso essa alternativa fosse adotada, o canal direcionado aqui ao município de Jacobina poderia desembocar diretamente aqui no reservatório da barragem do França. A gente pode até verificar aqui o reservatório da barragem do França. E aí o reforço hídrico com o reservatório da barragem de São José do Jacuípe estaria naturalmente garantido. A barragem de São José do Jacuípe está algo em torno dos 40 quilômetros aqui a jusante da barragem do França. Se a gente der um zoom menos aqui, a gente já vai ter o reservatório, exatamente, os 40 quilômetros a jusante do reservatório da barragem do França. Bom, e o canal direcionado aqui ao município de Santa Luz, vamos tirar então essa imagem, vamos voltar aqui a essa tela anterior, né? E aqui está o município de Santa Luz. Então, o canal direcionado aqui ao município de Santa Luz teria que ter, evidentemente, uma derivação direcionada aqui para o rio Jacuípe. Feitas essas considerações a respeito de possíveis alternativas sobre o traçado do canal do Sertão Baiano, uma outra coisa que nos chamou a atenção nesse projeto foi que existem dois estudos feitos por duas empresas diferentes.
e cujos resultados das demandas hídricas por municípios são bastante divergentes. Não vamos aqui entrar em detalhes sobre esses estudos, mas sem dúvida, os resultados apresentados precisariam ser revistos, fazer uma análise crítica, eventualmente até, diante da importância que se reveste esse assunto. Caso se conclua que os dados se apresentam inconsistentes, achamos que não tem muito o que pensar, não. Simplesmente refazer os estudos. Chamamos a atenção para o fato que esse estudo da disponibilidade hídrica se reveste importância extrema. A partir dela é que será possível definir se o volume de água aduzido lá na captação atenderá ou não às demandas desejadas. Bom, agora, procurando não nos delongar muito, gostaríamos de fazer algumas considerações finais diante do que foi dito aqui nesse vídeo. Seria o seguinte: duas alternativas que foram apresentadas aqui tendem a gerar alguma polêmica, por considerar o seu custo adicional. A primeira, relativamente à alternativa 3, né? Essa aqui, em linhas interrompidas vermelhas, onde se prevê a implantação de uma nova captação. Indiscutivelmente, demandaria um recurso financeiro adicional bastante significativo. E a segunda seria com relação ao traçado acompanhando a rede ferroviária, o que prolongaria significativamente a extensão inicialmente prevista para o canal. Bom, o que esse grupo CSB pensa sobre o assunto é o seguinte: esse projeto é muito mais do que garantir a segurança hídrica de quase 1,5 milhão de pessoas, nesse pedaço de semiárido. Esse projeto representa um espaço geográfico de mais de 58 mil quilômetros quadrados. E como pode ser visualizado aqui nesse slide, a área contemplada nesse projeto CSB, que é essa área aqui de coloração cinza um pouco mais escura, é maior que o estado do Rio Grande do Norte. É maior que o estado da Paraíba, esse amarelão aqui. Maior, inclusive, que a somatória dos estados de Sergipe e Alagoas juntos. Não é só apenas a extensão geográfica do seu território que nós estamos considerando. Consideramos, sobretudo, o grande potencial do agronegócio em função das extensas manchas de solos latossólicos que se encontram aqui presentes nessa região. Eu vou mostrar aqui um mapa de solos, dando ênfase apenas às ocorrências de solos latossólicos, porque é sobre ele que nós queremos falar. Bom, com relação à extensão geográfica da ocorrência desse solo, acho que dispensa-se comentário. A própria imagem fala por si só. Se a gente pega aqui, vamos ver aqui do município de Jaguarari e vem até aqui Mairi, nós estamos falando de mais de 160 quilômetros. De extensão, praticamente todo ele em solos latossólicos. E sobre esses solos a gente pode falar o seguinte. Bom, esses tipos de solos, eles se caracterizam por serem solos profundos e associados a relevos planos. Muito bem. Bom, se eu tenho solos profundos associados a relevos planos, isso me diz que são solos com excelente aptidão à mecanização. E se eu tenho solos com excelente aptidão à mecanização, a explosão nas atividades do agronegócio é questão de tempo. Eu diria até que é uma questão de muito pouco tempo. A agricultura gera para cada hectare irrigado algo em torno de um emprego direto, além de 1 a 1,2 empregos indiretos. A agricultura de sequeiro gera apenas 0,2 empregos diretos por hectare. Ou seja, a agricultura irrigada gera, em média, 5 a 6 vezes mais emprego do que a agricultura de sequeiro. A diferença é muito grande. Já ouvimos falar que esse projeto irá proporcionar a revitalização dos perímetros irrigados. Achamos que é muito mais do que isso. Esse projeto significa a solução de todos os problemas decorrentes das secas. Significa o abastecimento de água da população urbana e rural. Significa a sedentação animal. Significa a sustentabilidade da atividade pecuária, da aquicultura, da agroindústria,
da mineração. Eu diria que significa um boom, né, no desenvolvimento econômico e social da região. Portanto, qualquer custo adicional à dotação orçamentária inicialmente prevista para esse projeto não é considerada por esse grupo do CSB como um custo, e sim como um grande investimento. Investimento cujo retorno será visível a curto prazo no desenvolvimento econômico e social dessa região. Bom, muita coisa ainda poderia ser dita sobre esse projeto. Temos aqui a pretensão de esgotar o assunto. Mesmo porque esse vídeo ficaria muito longo, incompatível com o objetivo a que se propõe. Que é apenas a oportunidade de nos manifestarmos junto ao órgão contratante, Codevasf, junto também com a empresa responsável pela condução do projeto. A concepção desse projeto se reveste de importância extrema para esse grupo do CSB. O que gostaríamos, sinceramente, é que esse projeto fosse elaborado de acordo com a expectativa de uma população, conforme dito antes, de uma população de quase 1,5 milhão de pessoas. Cuja expectativa é a expectativa da dinamização da economia da região, dos avanços socioeconômicos, enfim, da melhoria da qualidade de vida. Então, portanto, no aguardo dessa oportunidade. É a oportunidade de conversarmos com gestores, técnicos, tanto da Codevasf como da empresa responsável pela condução do projeto. Gostaríamos, sinceramente, em participar de uma possível discussão sobre a concepção do projeto. Repetindo, ficamos então no aguardo dessa oportunidade.